Olá, sejam bem-vindos ao 29º episódio do Conexão Sinop Podcast, um podcast patrocinado pela Escola Gradus Vita, Educação Infantil e Ensino Fundamental e pela Imóvel Imobiliária. E hoje eu vou bater um papo muito interessante com Viviane Bedin, ela que é empresária e produtora rural, está aqui para bater um papo com a gente. Fica aí até o final desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Viviane, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem, Murilo? É um prazer estar aqui com vocês, para a gente bater um papo e contar um pouquinho sobre a minha história, né? Sobre a nossa história junto com o Sinop também. Isso aí, seja bem-vinda. Vamos começar justamente falando sobre a sua trajetória, né? Pessoal e profissional, o que é que te trouxe para a cidade de Sinop? E aí você já pode contar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, qual que é a sua formação, né? Então tá bom, eu sou paranaense, mas como eu sempre falo, já virei matogrossense, vim para cá com 3 anos de idade, né? Meus pais vieram para o interior do estado, região de Porto dos Gaúchos, e então sempre morei lá quando pequena, sempre junto com a família. Eles vieram justamente puxado por essa questão rural, a parte de pecuária. Fiquei lá até os meus 16 anos. Foi quando eu resolvi fazer faculdade, fiz faculdade de agronomia, então uma faculdade, né, focada no agro. Aquela época, meus pais não trabalhavam com agricultura em si, era mais pecuária, mas foi uma faculdade que realmente me despertou os olhos e foi onde eu busquei, né, ir atrás desse sonho realmente de voltar, trabalhar com a família, sempre crescer nesse mundo da agricultura. Então, com 16 anos eu saí de casa, fui estudar em Cuiabá, né? Meu colegial inteiro, sempre estudei em escolas públicas. Naquela época, né, não tinha tanta oferta de escolas particulares. Ainda mais em Porto dos Gaúchos. É uma cidade menor, mas isso realmente, assim, não foi o que impactou. Quando eu saí, né, sempre fui muito focada em estudos, então eu consegui passar numa faculdade federal e eu passei em agronomia na Federal do Mato Grosso para fazer essa faculdade em Cuiabá. Paralelo, eu também passei em administração, só que aquela época, como, né, Cuiabá sempre foi uma cidade um pouco perigosa, então eu precisaria estudar à noite, não tinha como se locomover, era ônibus, então eu acabei optando por não fazer a faculdade à noite e toquei minha faculdade toda apenas a parte de agronomia. Foi um desafio bem grande, eu falo, acho que um dos primeiros desafios que eu tive ali foi o decidir fazer faculdade, porque, né, todo mundo fala, sai de casa, vai estudar, mas para minha família não era algo tão comum. Meus tios, meus primos, a maioria todos já estavam ficando nas cidades, fazendo as sucessões nas fazendas, e foi ali que eu encontrei, eu acho que o meu primeiro grande desafio, eu sempre falo, porque quando a gente passou, nós estávamos em viagem, passamos por Cuiabá, vamos lá ver se saiu o resultado. Aí meu nome estava lá e daí, né, meus pais, assim, aquele misto de felicidade, de nossa, que bacana. Mas daí nós pegamos viagem para o sul, meu avô morava lá naquela época e chegando na estrada, minha mãe me falou, ela falou, filha, mas assim, você não vai sair de casa para estudar, né? Eu falei, mãe, mas eu passei na faculdade, né, é meu sonho e tal. Não, mas olha só, né? Precisamos de vocês aqui. A família tinha muito esse conceito de, né? De a gente tem que estar junto, tem que fazer o que os pais fazem, seguir aquela trajetória. E aí ela falou, não, você é muito nova para morar sozinha, para morar fora. E algumas barreiras nesse sentido, até que chegou na viagem, ela foi muito direta comigo. Ela falou assim, Viviane, ok, se essa é a sua decisão, nós vamos deixá-la estudar, mas saiba que o seu irmão que está ficando conosco, ele vai estar trabalhando no que é nosso. Então, nós vamos te ajudar a manter esse período de 5 anos de faculdade, só que depois disso, então, o seu irmão que vai continuar tocando os negócios e a herança da família. E ali eu tive meu primeiro grande desafio, né? Eu falei, mãe, mas a senhora está falando que... Então, eu estou abrindo mão das coisas da família. E minha família, assim, naquela época, né, tinha um poder aquisitivo bom, não eram pessoas riquíssimas, mas assim, né? Então, ali com 16 anos, para você tomar uma decisão de falar, nossa, eu vou abrir mão de tudo que a minha família tem
para eu estudar, será que é a melhor opção? E eu fiquei alguns dias bem pensativas com isso. E realmente, assim, né, voltamos de viagem, eu falei, eu quero estudar. E ali, assim, minha mãe falou, você tem certeza? Você tá abrindo mão de tudo? Eu falei assim, eu tenho certeza, eu quero estudar. Se a senhora me bancar os 5 anos de faculdade, bancar, né, ajudar custos, porque era uma faculdade integral, então, assim, aluguel, tudo aquele custo que o estudante precisa. Eu falei, eu vou fazer isso. E aí, claro, né, eu falo, aquilo dá um choque no começo, mas depois, com o tempo, passado ali 2, 3 anos de faculdade, minha mãe, né, retomou, repensou muita coisa e ela entendeu que isso era, né, eu falo, era para um bem e não necessariamente o filho precisa estar perto de casa para estar presente, né? Então, assim, sempre fui uma filha muito presente, sempre estive muito perto, mas aí eles repensaram e, né, depois disso ela super me apoiou todas as vezes, ela e meu pai, então não posso reclamar, mas assim, para mim ali com 16 anos eu falo que foi meu primeiro grande desafio de vida foi decidir isso, sabe? Imagine, e é uma pressãozinha, né, que a sua mãe tentou te dar ali pra ver se... Às vezes era o medo dela de você ir pra longe, né? O medo de não ter esse controle, não saber onde você tá, o que você tá fazendo, né? E uma menina sozinha numa cidade, numa capital, tenho certeza que era mais essa questão do medo ali, Sim, né? mas eu falo, e às vezes nós como pais, eu também sou mãe, às vezes a gente não tá preparado na forma de, né, como realmente levar isso para os filhos. Às vezes, né, já conversei com a minha mãe sobre isso, eu falei, às vezes na hora, assim, às vezes a gente até poda alguns sonhos, no sentido, às vezes, de tentar proteger os filhos, né? E eu acho que existem maneiras, sim, de a gente conseguir, eu falo, motivá-los, ao mesmo tempo tentando proteger, né? Mas, assim, é um papel de pai e mãe e a gente faz muito isso, então eu falo... É muito importante como a gente fazer e desafiar, tanto que assim, depois, hoje meus pais, né, sempre me apoiaram em tudo, mas é uma questão assim, que às vezes o coração de mãe e de pai, eu falo, nesse momento acaba fugindo um pouco e às vezes a gente se precipita com algumas decisões e poda alguns sonhos, algumas coisas, né, que poderiam ter sucesso. Então eu fiz faculdade, comecei a faculdade com 17 anos, Federal tive várias greves, aqueles tempos que paravam bastante, mas E esse ambiente da faculdade ali, porque já é um ambiente com predominância de homens, né? Sim. Eu imagino que devia ter ali 2, 3 meninas para 20 rapazes, né? Como é que foi? O mundo do agro realmente, por si só, ele já é um mundo extremamente masculino, eu sempre falo. Na faculdade, aquela época, 2000, que eu fiz, realmente, assim, tinham poucas mulheres na agronomia, né, ainda menos no mercado de trabalho, né, eu falo assim, aí saíam que realmente iam para o mercado de trabalho, era uma quantidade ainda menor, então ele é um ambiente assim, a faculdade por si só não tanto, eu falo agora o mercado de trabalho, ele é muito desafiador. Né? E assim, sem hipocrisia, eu falo, sem feminismo, a mulher conquistou esse espaço dela hoje no agro, mas assim, ainda existe muito machismo, muita restrição, né? E eu falo, por um lado, às vezes totalmente entendível, eu falo assim, eu formei com 21 anos, então você imagina você com 21 anos chegar numa fazenda de um produtor rural que planta há 30, 40 anos, né, falar para ele, falar assim, olha, eu acho que o senhor tem que mudar esse manejo, fazer, né, quero experimentar um produto novo que vai ser melhor. Cara, é extremamente delicado, porque, né, a pessoa tem uma mega experiência ali, então eu falo, esse cuidado te exige muito. Eu sempre falava assim, a mulher, ela precisa ter o dobro de conhecimento para poder provar que ela é capaz. No começo, isso é necessário, de verdade. Porque, assim,
né? Você tem que ter propriedade no que você fala. Então, assim, você tem que estudar muito, você tem que saber muito como você está se posicionando. Eu falo, você tem que conseguir conquistar esse mercado impondo respeito. Então, é bastante desafiador isso, né? Principalmente para os jovens. A gente sai da faculdade, às vezes, tão cru, né? Eu falo com 20, 21 anos que você sonha e acha que aprende tanta coisa, mas muito é do que você busca. Então, eu falo, a faculdade é um pedacinho muito pequeno do que a gente tem, do que a gente sabe, né? Muito daquilo é realmente o que você vai querer para você, onde, né? O que você vai consumir a mais de conteúdo, o que você vai buscar mais de informação. Então, eu formei com 20 para 21 anos, mesmo com as greves, e aí foi nesse momento um dos principais decisões da minha vida que eu acho que ela foi ousada, mas ela foi bastante bacana. Foi assim, quando eu estava terminando 6 meses antes, apareceu um curso, um MBA da FGV, e eu queria muito fazer esse MBA. Aí eu pedi para minha mãe, ele era um valor considerável. Eu falei, olha, mãe, eu gostaria muito de fazer esse MBA, porque eu acho que vai me ajudar a me colocar no mercado de trabalho. E aí ela falou assim, não, eu pago 6 meses. O dia que você formar, a partir de agora, é com você. Eu falei, beleza. Então, esses últimos 6 meses da faculdade, eu já comecei a fazer o MBA mesmo sem estar formada, porque eu consegui, a FGV tinha essa... E aí, lá foi, eu falo, é o networking, né? Porque lá, para mim, foi primordial para de que lá eu saísse encaixada para o mercado de trabalho. O MBA em gestão? Em gestão do agronegócio na FGV, foi assim. Então, lá tinha vários líderes de grandes empresas, multis, e foi aonde realmente eu estava pensando em me encaixar, né? Porque daí, quando você forma, você fica naquele dilema. Eu fiz faculdade para trabalhar com os meus pais. No começo era essa a minha ideia. E aí, um dia, uma pessoa me falou assim, Viviane, trabalha 1 ano fora? Isso é muito importante. Porque às vezes você vai com o pai, com a mãe, você faz, né, do seu jeito e às vezes nem sempre vai estar certo e você não vai crescer o necessário. É importante às vezes você trabalhar para alguém para aprender algumas coisas. E eu fiquei muito com aquilo na cabeça e aí conversei bastante com os meus pais, porque eles tinham a expectativa de que eu voltasse para casa. E ainda eu falei, olha, mãe, hoje o que eu venho fazer aqui inicialmente, uma pessoa com salário pequeno talvez faça, então vocês investem numa coisa mais operacional, porque eu ainda não tenho essa capacidade estratégica de grandes decisões, e me deixa 1 ano que eu vou realmente, né, buscar mais conhecimento, porque a gente sai muito cru da faculdade. E aí foi uma decisão que eu tive, eu falei, eu quero trabalhar em multinacional. Né, tinha muito forte esse mercado das multis, porque elas são conhecidas e realmente elas fazem isso muito bem, de investir nos profissionais. Então eu tinha muito curso, muito treinamento, os melhores, né, era a FGV, era a Insper, era a Exalc. Então assim, eles investiam muito nessa parte de capacitação. E lá na FGV, né, eu falo... É por isso que é muito importante, eu sempre falo isso hoje para o meu negócio também, é a questão do networking, de você estar nos meios das pessoas, trocando informação, buscando, conhecendo, porque, né, às vezes você tá lá, tem dia que você tá em casa tão cansado, tem um evento, alguma coisa, você fala, cara, não, mas não... Mas às vezes você vai lá, é uma troca de informação tão boa, você encontra pessoas ali que, né, te dão ideia em outra situação ou te inserem em algo que depois te ajuda muito. E foi isso que aconteceu com o MBA. Então, além da capacitação do MBA, realmente eu conheci muitos diretores, gerentes de multinacional. E lá, daí, automaticamente eu saí já, assim, né? Deixei meu currículo com alguns e saí ali com 2 oportunidades bem bacanas de emprego. Foi quando eu formei. E aí entrei na Cheminova como assistente, era 6 meses, eu fiquei nem isso. Vim para trabalhar em Sinop naquela época, então assim, a vaga era para Sinop, eu estava terminando de colar grau, vim para cá. Morei no hotel um tempo aqui, porque falei, né, vamos entender como vai funcionar as coisas. Vim e cara e coragem, falei, vamos lá.
E continuei meu MBA e nisso também apareceram daí outras entrevistas, outros processos. E aí foi quando, 5, 6 meses depois, eu entrei na Syngenta. Então, minha principal carreira no agro foi na Syngenta. Eu trabalhei 12 anos na empresa, né? E sempre aqui na região do norte do Mato Grosso. E foi ali que nasceu a minha paixão por Sinop, Sorriso, pela região, né? Como eu era mais do interior do estado. E formei, comecei a trabalhar. Daí a Queiminova, daí já continuei pela Syngenta aqui em Sinop, fiquei alguns anos. Como assistente ainda? Não, daí eu já trabalhava como representante de vendas, né? Então comecei como representante de vendas, daí fiquei um tempo como em Sinop, depois fui transferida para Sorriso, depois fui transferida para Lucas. Nesses intermédios, nesses anos, eu falo, apareceram algumas propostas comerciais de gestão fora. Então, assim, que aí realmente foi um passo que eu segurei por uma questão, né, de equilíbrio aí, de estar mais perto da família, e eu acabei optando por não sair. Então, mas aqui na região também assumi daí vaga como gerente, né, na parte de vendas. Então, eu tinha ali 12 engenheiros agrônomos que trabalhavam sobre o meu guarda-chuva, mais os assistentes. E a gente fazia o atendimento de grandes clientes, de revendas. Então, quando eu assumi, isso foi um desafio muito grande. Aí que eu te falo, assim, realmente eu fui a primeira mulher na Syngenta a assumir uma vaga de gerência comercial no Brasil. Então, automaticamente eu assumi uma das maiores contas do Brasil, porque o Mato Grosso, né, com esse celeiro que realmente era uma região aqui de altíssimo potencial. Então, isso para mim foi um desafio muito grande. E eu acho que o maior desafio disso, eu falo, é você realmente responder à altura, né? Então, isso te exige muito. Eu falo, você tem que estar o tempo todo ali buscando conhecimento, treinando, buscando informação, né, desenhando estratégia. A Multi te dá um aparato muito grande, sim, mas isso te exige. Eu falo, você tem que se movimentar, se né? entregar, né? Ela vai te... O Heitor teve aqui, o Heitor Zarulli, ele também fez carreira executiva, né? Um convidado nosso. E ele falou justamente isso. Ele falou assim, ó, eu vou te oferecer muito em conhecimento, em bagagem e tal, para sua vida pessoal e profissional. Como você disse, você carrega isso para você depois, né? É um conhecimento que ninguém te toma, né? Exatamente. Ele fica aí com você. Mas também eu vou exigir muito de você, né? Exatamente. A multinacional tem essa característica. Mas eu tenho certeza que foi, assim, um divisor de águas na sua vida mesmo, né? Porque para a gestão do seu negócio hoje, né? E depois a gente vai entrar nisso. Mas para a gestão do seu negócio hoje, eu tenho certeza que sempre volta ali, ou na verdade já fica às vezes até automático, né? Já é um mindset que foi construído ao longo dessa sua trajetória executiva, né? Exatamente, Murilo. Eu sempre falo, hoje, né, quando eu resolvi abrir um outro negócio, todo o conhecimento que eu tenho nem é da base da faculdade, foi da base desses anos de trabalho, porque assim, essa parte que eu acho que é primordial, a gente vai falar um pouco assim para qualquer empreendedor, é essa parte assim de planejamento, de estratégia, né? Eu falo isso, o mercado de empreendedor não tem brincadeira, ele não aceita desaforo, né? Então é muito importante, e isso a Multi realmente me desenvolveu muito e me deu um aparato que é o que você leva para a vida, né? Por isso que eu sempre falo com a minha equipe, eu acho que é muito importante, assim, cara, o que você faz hoje não é só para hoje, né? O que você faz hoje, se você fizer bem feito, se você buscar ser o melhor, isso vai te carregar para a vida. Hoje talvez você seja funcionário de alguém, na sua cabeça você está fazendo algo só para alguém, né? Mas se você pensar pequeno, sempre vai ser daquele jeito. Agora, se você fala, cara, olha o conteúdo que eu tô tendo, olha o tanto de informação, olha, aquilo serve para a vida, para tudo. Você sai, eu falo, você monta de uma empresa para vender parafuso a uma empresa de frota, uma empresa do que você quiser, né? Por quê? Porque a base é a mesma, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E a Multi realmente é isso que você falou, ela nos dá muito. Então, assim, eu acho que 40% do meu tempo, a gente brincava, era afiando o machado, era treinando.
Então era muita reunião fora, era muito treinamento, era muito desenvolvimento, mas assim, ela também te cobra muito. Você é ali, a Multi ela é muito impessoal, então ela foge do processo de uma empresa familiar, de um vínculo afetivo que você tem ali, às vezes, com funcionários, você fala, não, mas o coitado tem família, ele não fez isso tão bem, mas eu vou... Não, a Multi, você é uma máquina de fazer números, eu sempre falo, era assim, plim, plim, entregou, ótimo, plim, plim, não entregou... Precisamos ver para desligar essa pessoa. Ponto. É muito nu e cru. Ela te traz um certo grau de frieza, tem em alguns momentos, porque assim, você fala, nossa, mas a pessoa mudou a família, mudou de cidade para vir aqui. Não, isso é assim, é uma máquina de fazer números. Então, assim, né, são empresas impessoais. É o business, na maioria do negócio, ele é assim, né? É de performance, você precisa responder à altura. Então, assim, realmente ela te traz uma cobrança muito grande. Mas isso é muito bom. Eu falo, eu só cresci com isso. Depende do momento da vida que a pessoa tá, né? Se você tá num momento que você tá focado em aprender, em crescer, em se desenvolver, em entregar e tal, é uma coisa, né? E aí, eu imagino que foi justamente no momento que você falou, opa, eu preciso agora, vou me casar, vou ter filho... A vida começa a mudar um pouco. Sim. E aí aquilo que você deseja para você também começa a mudar um pouco, né? Isso são ciclos, né? Eu sempre falo, como tudo na vida são ciclos. E entra o empreendedorismo na sua vida. Foi, né, nessa parte do processo, então, foi... Quando eu fazia faculdade, eu ainda conheci o Adriano, né? Então, falando um pouquinho da minha vida pessoal ali. Nos conhecemos, o Adriano recém tinha vindo embora de Curitiba, por acaso, em Cuiabá, ali nós nos conhecemos. O Adriano ficava aqui em Itaúba também, daí, quando ele veio. E nós começamos a namoramos aí 10, 12 anos, 11 anos praticamente, né? Sempre à distância, porque Mas aí eu era nova, ele também estava tranquilo, então a gente conseguiu conciliar isso muito bem. Eu viajava muitíssimo, né, então eu falo, você tem que abrir mão de muitas coisas e é aquilo que você falou, são momentos. A gente realmente tem que escolher os momentos da vida para priorizar algo. Eu falo, a gente não consegue ser o 100% em tudo o tempo todo. Então, assim, você tá no momento, você tá jovem, você tá ali, né, formado, focado, você fala, cara, eu tô aqui agora para correr, ganhar dinheiro e aprender. Então, assim, foi realmente, né, esse momento que eu passei da multinacional. E aí, né, conheci o Adriano, a gente ficou... Daí, uma das vezes... que eu fui para ser transferida para fora, daí foi quando a gente resolveu noivar, que daí já começamos a falar, olha, eu acho que eu não vou conseguir ficar na região, porque assim, eu sempre pedia e consegui ficando, mas chega algum momento que muda os gestores, que às vezes você não consegue decidir. E aí, não, vamos noivar, que se realmente for isso, acaba que daí eu não quero sair para fora. E aí acabou que consegui ficar aqui mais vários anos, e... continuei conciliando, nós casamos, eu continuei na empresa, né, e daí realmente o meu ciclo, ele encerrou, foi quando eu resolvi ter filhos. Aí, né, eu falo assim, era algo que pelas viagens eu não conseguiria conciliar. Então, ali foi um momento que eu ainda tentei, eu saí da Syngenta depois desses 12 anos. Aí foi quando eu ganhei a Rafa, fiquei um tempo em casa, e aí optei por voltar, me inserir na Bayer, que também é uma grande empresa, que era uma vaga mais local aqui. Só que aí começaram as viagens, e aí realmente foi onde eu tive que tomar a decisão de abrir mão desse mercado, né, mais corporativo para o mercado que eu estou hoje. Eu falo que foi essa transição aí de empreender. Então, né, eu tive tenho 2 filhos, né, a Rafaela e o Guilherme, daí foi nesse momento realmente para conciliar a vida de ser mãe, de esposa, de família, com o negócio, porque eu realmente sempre trabalhei e não consigo ficar em casa,
Eu falei, gente, eu preciso agora estar mais em Sinop, cuidar da minha família, e aí eu tive uma virada de carreira que foi realmente aonde eu resolvi daí mudar de ramo. Empreender. Isso em 2016. Isso em Eu 2016. sei porque a gente abriu a escola em Junto, 2016, né? exatamente. Foi bem perto ali, vocês inauguraram, acho que 2017. 2016, outubro de 2016, que foi a Sierra aquela época. A Sierra. E a gente começou em outubro de 2016 a reforma da escola para inaugurar em início de fevereiro, ali dia 1º de fevereiro. Então foi bem, e a Rafa é uma das primeiras alunas ali também Sim. da Escola Gradus Vita, né? Mas como é que foi esse momento ali, os desafios de empreender, assim, primeiro começou com a Sierra, de onde surge essa ideia de entrar nesse mercado de imóveis, como é que foi esse processo para você? Essa decisão de no que empreender, né? Certo. Porque é um ramo muito diferente do que o que você trabalhava, né? Então não tem uma conexão, já vou abrir aqui alguma coisa do agro, né? Não, você foi para um lado de decoração, totalmente interiores, diferente. totalmente diferente. Na verdade, ali naquele momento, realmente, eu parei muito e, né, eu falo, como os últimos anos ali, eu já entendia que eu teria que fazer essa migração, a todo momento eu estava muito atenta ao mercado. Uma das principais situações, como eu te falei, hoje eu planto com o meu irmão, então, né, eu também sou produtora rural, meus pais acabaram já passando algumas coisas para nós, então hoje a gente tem a parte de pecuária e agricultura, e era uma das decisões, eu volto daí nesse momento tocar o negócio junto com a família, ou montar um negócio novo. E aí, né, a gente tem um negócio muito bem estruturado, meu irmão é uma pessoa extremamente organizada, planejada e tal. E aí nós combinamos, ele, né, recebe um prolabore, ele ia tocar o negócio, eu me envolvo nas decisões maiores. E eu falei, né, até por eu estar casada, filhos, já ter decidido ficar em Sinop, foi aonde eu falei, não, então eu vou abrir um negócio aqui. Eu fui para algumas feiras, né, antes, quando eu ainda estava trabalhando na empresa, eu fui buscar outros negócios em feiras de franquias, né, então fui nas feiras 2 anos consecutivos em São Paulo, olhar feiras de franquias, novos negócios, então assim, né, entender o que o mercado estava, né, tendências, o que estava, e eu falo, isso para quem está buscando empreender é bacana, você abre muito a mente de ver, né, muitas opções, mas ao mesmo tempo assim tem que ter um cuidado muito grande, porque eu falo, também tem muita coisa lá assim que é gente querendo fazer negócio virar e já mal colocou negócio de vender salgadinho, já quer franquear aquilo e já quer ganhar um monte sobre aquilo, né? Então é muito importante, eu falo assim, nunca a gente só olhar e falar assim, que legal, isso aqui eu gostei, eu vou fazer. Gente, pesquisa, vai atrás, se informa, porque assim, né, eu fui um ano, fui outro, uma hora você vê uma coisa. E aí realmente foi quando eu decidi fazer uma pesquisa de mercado. Mas curioso, deixa eu só fazer um comentário, que lá... O nosso processo também foi assim. Enquanto a gente buscava algo, e até fica uma dica aí, às vezes, para quem tá pensando em abrir um negócio, né? Abre lá o site da ABF, foi o que a gente fez. A gente não foi em feira, mas a gente abriu o site da ABF, Associação Brasileira de Franquias, e começou a olhar quais são os segmentos, qual o tipo de negócio. Não para abrir uma franquia necessariamente. Poderia ser que o caminho, né, nos levasse para isso. Mas foi para ver as possibilidades de negócio, de ramos, modelo mesmo. E o que a gente achava que dava certo, o que mais combinava com a gente, né? Mas é muito interessante porque você vê de tudo mesmo. De empresa de coxinha até... Exatamente. Né, enfim, de móveis, de educação, tudo. De educação, né? Exatamente. E eu acho que esse é um caminho bacana. Realmente, eu e o Adriano fomos 2 vezes. E aí, assim, né? Vimos alguns negócios... E aí, assim, eu realmente não tinha um negócio específico. Eu falava assim, nossa, meu sonho é montar algo no ramo da decoração. Naquele momento, não. Eu, né, como eu te falei assim, eu tinha uma base da Multi muito bacana, me dava uma noção muito legal de mercado e eu estava muito aberta ao negócio. Então, eu fui muito aberta. Então... eu via lá na feira de ramos de bem-estar, de saúde, que é uma área que hoje está super em alta, muita coisa. Vi na parte de alimentação, a gente chegou a, né, a pensar em trazer um Habib's, umas coisas assim, mas daí isso exigia investimentos em centros de distribuições e outras coisas em volta.
E aí, até um parênteses, o próprio um dos diretores do Habib's ainda, ele olhou assim para mim com a Adriana e falou, mas os dois vão trabalhar no negócio? Daí a gente falou, não, é a Viviane que vai, o Adriano continuaria tocando os outros negócios dele. Ele falou, mas vocês têm noção que o ramo de alimentação é um ramo que ele vai exigir de vocês, assim, full time, fim de semana, horários à noite, essas coisas? E aí eu fiquei com aquilo. Ele falou, o casal precisa estar preparado para isso. Ele falou assim, porque talvez nesse momento vocês só queiram um negócio e estão esquecendo de algumas coisas. Ele falou, tenho vários franqueados que se separaram porque não conseguiram tocar o negócio. Porque a hora que um tinha tempo, o outro estava trabalhando. E aí eu falei, cara, olha só. Então eu falo, a importância da gente entender, porque às vezes a gente olha pequeno, né? Às vezes você fala assim, nossa, que legal, eu adoro mexer com a parte de alimentação, vou fazer alguma coisa disso. Mas é muito importante a gente... Eu sou uma pessoa muito de papel, de coisa de pôr no papel, falando, cara, mas o que isso é bom? O que isso é ruim? Aí o diretor falou isso, eu falei, olha, realmente, Adriano, eu falei, imagina, você descansando e eu fora de casa, outro cansando, né? A gente tá ali num momento para buscar um equilíbrio de vida profissional e pessoal e vai abrir um negócio que fuja totalmente disso. Então, é muito importante quando a gente, né, para quem empreende e busca novos negócios, olhar como um todo, pensa, analisa, porque isso impacta em vários setores. E não adianta você estar bem profissionalmente se o pessoalmente não, né, se o pessoal lá do pessoal não vai. Então, eu acho que é muito importante olhar como um todo o cenário. São e aí muitas foi onde decisões, a gente... São muitas decisões. Primeiro, se o negócio vai dar dinheiro ou não. Não é só porque eu gosto de fazer, exatamente, mas é um bom negócio, dá dinheiro ou não dá, né? Mas e dentro da minha realidade, da minha vida, isso cabe, né? Olha, eu tô recém-casada, filho pequeno, vou me enfiar num negócio de trabalhar de tarde, de alimentação. De noite. E alimentação é isso mesmo, faltou tomate, entendeu? Exatamente. O Habib é gigantesco, uma empresa grande, franquia, não sei o quê. Tem centro de distribuição, mas vai faltar tomate, cara. Ou aquela caixinha que tava lá estragou. O funcionário não veio, você vai ter que ir lá pra cozinha à noite, né? Acontece. Quem vai ter que buscar é você, quem vai ter que entrar na cozinha é você. Exatamente. Então eu falo. E ali naquele momento daí, depois das feiras, a gente resolveu fazer uma pesquisa de mercado, né? Contratei uma empresa que fizesse isso para entender aonde tinham oportunidades no mercado de Sinop. A gente já tinha optado que seria Sinop, a gente manteria, porque, né, com o agro eu estava sediada aqui, meu último trabalho, e aí a gente, né, decidiu realmente de buscar, então, entender o mercado. É que eu falo assim, às vezes a gente não tem todas as informações e é importante você buscar, né, empresas que te deem esse aparato. E aí foi um dos setores que veio uma oportunidade gigantesca, né? Sinop crescendo muito na área de construção civil, né, nesse mercado imobiliário, e com o crescimento, com as pretensões da cidade, foi um mercado muito forte e tinham pouquíssimas lojas do setor presente. E aí, então, começou um processo de definir o quê, e aí depois, bom, agora, vamos para onde? Eu optei inicialmente começar com uma franquia, um modelo de franquia, não é exatamente uma franquia, mas é um modelo de exclusividade de marca. Optei naquele momento trabalhar com a Sierra. E aí é um dos primeiros pontos, eu falo que também são curiosos, né? Às vezes, onde é que a gente erra em algumas coisas. Eu fui na marca, era uma marca, né, com um altíssimo padrão, muito conhecida a nível de Brasil. Tinha um sucesso muito grande em Sorriso, aqui vendia muito, o mercado mais clássico. Eu falei, pô, que legal e tal. E decidimos, né, depois de várias análises, decidimos vir com a marca. Quando eu montei a loja se espelhando muito no mercado do que vendia muito em Sorriso. A própria franquia me direcionou a isso, né? E aí, realmente, assim, foi um dos primeiros impasses. A gente veio para uma loja com um perfil mais clássico, aonde nós estávamos numa cidade com arquitetos e clientes extremamente contemporâneos. Foi um dos meus primeiros desafios ali nesse momento,
Porque daí você via assim, a pessoa, mas eu prefiro mais liso, eu prefiro mais minimalista, eu prefiro mais não sei o quê. Então, é aquela coisa assim, né? O que serve para um lado não necessariamente serve para o outro negócio. Foi o que aconteceu. Então, por mais que a gente tinha feito as pesquisas de mercado, a gente ainda faltou informações. Porque daí abrimos a Sierra, para mim teve um lado muito bom, porque eu não tinha conhecimento na área de imobiliário, né? Então, assim, isso me trouxe muito conhecimento de entender qualidade do produto, entender processos de fabricação, tudo isso numa marca única era muito mais fácil do que você trabalhar com uma multimarcas, mas depois isso acabou, né? Eu falo assim, eu acabei tendo que tomar algumas decisões no caminho. Então, eu fiquei com a Sierra praticamente 3 anos. E aí, um dos principais fatores foi esse, realmente, assim, faltavam alguns produtos para, tipo, o mercado aqui, que é a área externa, que é um mercado que as pessoas usam muito. A Sierra não tinha produtos de alumínio, dessa parte de externo, então era um nicho de mercado que a gente perdia na venda do cliente. Aí, outro ponto que eu via, eu tinha um ticket médio pequeno no cliente. O cliente, ele vinha à loja, eu tinha acesso ao cliente, mas eu conseguia vender uma mesa, ou um jogo de cadeira, ou sofá. Eu falava, cara, tem coisa errada. Daí, né, analisava, fazia os planos de ações. Aí eu comecei a entender, falei, cara, eu preciso de mix de produto. Eu estou num produto de um alto ticket aqui e aí eu não consigo atender o cliente como um todo. Todo cliente, independente do padrão, ele quer fazer um mix do produto e tal. E aí foi onde a gente, né, com o tempo também, eu fiquei 1 ano em transição aí. Também tiveram alguns outros fatores que eu falo que também é muito importante. Como que eu poderia te falar assim? A questão de valores de empresas. Eu acho que assim, as coisas dão muito certo. E isso é para tudo, é para vida, para amizade, para os objetivos, os valores têm que ser próximos, porque senão começa a distanciar muito. E aí a gente acabou tomando a decisão realmente de encerrar com a franquia e virar multimarcas. Então hoje, né, eu trabalho aí com mais de 200 marcas dentro do meu negócio. É claro que muito puxado por decorações também, mas as parceiras de imobiliários, hoje eu tenho uma gama maior de parceiros, mas que eu consigo atender o mercado como um todo, né? Você não fica muito focado num nicho específico. Quando você tem franquia, tem um dos pontos negativos é esse, né? Você tem fornecedor exclusivo, então você tem que comprar deles. Aí, é o que acontece muitas vezes, você fala assim, mas espera aí, eu tô pagando X e o mercado tá me pagando, eu conseguiria pagar menos X, né? Ou X menos tanto. Então, pera lá, vamos adequar isso daí. Mas é muito difícil quando você tá ali, você tem esse contrato de exclusividade e obrigatoriedade de comprar exclusivamente deles, né? Não pode trazer outros. Imagino que isso, inclusive, aumentou sua margem, né? O fato de você poder trabalhar com diferentes fornecedores, e aí tem concorrência de fornecedores dentro do seu negócio, você consegue estabelecer concorrência ali, né? Escolher, né? Escolher. E assim, não só por margem, mas assim, principalmente por você entender o perfil do seu cliente final. Porque aí você consegue atender, porque antes se você chega lá e fala, eu quero uma cadeira para área externa lá, assim, daí a franquia não tem, você não consegue atender o cliente. Eu falo, o mais difícil que é você trazer o cliente para a loja, você captar esse cliente, pôr ele dentro do seu negócio, você já tinha feito. Aí você faltava o produto, né? Então eu falo assim, nessa situação, eu acho que a franquia, tem várias franquias que tem muitos pontos fortes, e igual eu falei, me ajudou muito ter começado com um negócio único, facilitou, mas assim, também tem os desafios, né? E aí a multimarcas é extremamente desafiador, porque daí você não tem ninguém para te dar aparato nenhum, você não tem assim, olha, eu vou ligar para o fulano, me dá, olha, eu tô com uma dúvida, o que eu faria nessa situação? Não tem, você não tem esse suporte, né? Você, é que eu falo, a vida do empreendedor, às vezes ela é meio solitária, porque você e você mesmo naquele momento, mas assim, ao mesmo tempo ela te dá uma gama de informações e uma situação assim, do domínio do seu negócio, né? Porque às vezes quando você é franqueado, isso é mais limitado. Então eu falo, como tudo na vida, tem os ônus e os bônus. E aí foi onde a gente virou multimarcas mesmo, em 2019. E é o ensinamento que fica aí, né, que eu acho que
é a tal da cauda longa, né? Que as pessoas têm falado muito, assim. O mais difícil é isso, é o cliente entrar dentro da sua loja, né? É um custo altíssimo para você conseguir fazer isso. É branding, é propaganda, é marketing e tal. Depois que o cliente está lá dentro, você tem que ter opções para oferecer mesmo, né? Quando a Viviane estava comentando que ela tem exclusividade, poucos produtos, o cliente acabava deixando pouco dinheiro ali na sua loja. Sim. E tinha que complementar em outros lugares. Mas você olhar para isso e tentar trazer mais opções. O que meu cliente está buscando além disso aqui, né? E oferecer outras opções para que ele deixe o máximo de dinheiro dentro da sua empresa, né? Isso aí é trabalhar a cauda longa, é vender produtos acessórios muitas vezes, né? É trazer coisas diferentes. Mas e continuando aqui, Viviane, em relação a esse mercado, né? Você está dentro do mercado de luxo, né? Certo. E, lógico, vai ter opções ali para atender outros públicos também, mas o principal é o mercado de luxo, né? O que você enxerga, assim, é difícil entrar, é um mercado que eu imagino, para você dar o primeiro passo, você tem que ir entrando pelas beiradas, né, conhecendo, trazendo, lógico, produtos de extrema qualidade, mas eu acho que tem outros fatores ali que fazem o cliente se tornar mais fiel e tudo mais, né, um atendimento mais exclusivo. Como que é a Infinity? O que a Infinity oferece hoje para o cliente e por que o cliente de alto poder aquisitivo procura, né? Uma pessoa que está ali procurando mobiliar a sua casa e tal. O que ela vai encontrar dentro da Infinity Interiores que não vai encontrar em outro lugar? Bom, então, né, a Infinity veio muito nesse foco realmente de gerar uma experiência para o cliente, né? Eu falo porque quando a gente fez essa migração e uma das primeiras coisas no meu plano de ação justamente foi entender qual que vai ser meu público-alvo. E eu acho que isso é muito importante para o negócio, né? Porque às vezes a gente quer atender todo mundo. E não tem como, você tem que segmentar o seu público, escolher onde é que você quer estar, né? Eu falo, não adianta a gente querer abraçar o mundo, falar, nossa, mas eu quero que todo mundo entre na minha loja, todo mundo venha, todo mundo compre, eu quero vender uma cadeirinha mais barata para um, não sei o que para outro, daí você quer vender um produto de alto padrão para o outro. A gente não consegue abraçar tudo, é muito difícil, não é que não consegue, mas eu acho que essa segmentação de mercado ela é muito importante, até para o cliente ter clareza do que ele vai buscar lá. Né? Porque assim, realmente isso é uma discussão muito grande. Eu falo o mercado, a questão de valores. E tem pessoas que esse copo de água, eu falo, ele é R$5. Às vezes ali na vendinha, em algum lugar ele é 10, em algum lugar ele é 15. Talvez tudo seja água. Mas o que é diferente? Então eu falo, a Infinity veio muito pautada assim, por gerar uma experiência no produto. Gerar uma experiência para o cliente, né? Eu não vendo produto hoje na loja. Você fala assim, eu quero comprar uma cadeira baratinha, não sei o que. Não é o objetivo que nós trabalhamos. Eu falo, eu quero que você vá lá. Se você tem um arquiteto, um profissional, você está com um projeto de casa, né? Provavelmente você vai com esse profissional. Se não, você fala assim, olha, Viviane, eu preciso mexer na minha casa, tem algo que não tá legal. A gente vai na sua casa, a gente vai olhar o seu contexto, vai te, né, indicar o que a gente poderia trazer. Então, assim, você não está indo lá comprar um quadro para pôr na parede. Não. É mais do que isso. Eu falo assim, é realmente o contexto que combine com tudo, né? Então, para isso exige uma equipe qualificada, né? Eu tenho pessoas hoje que trabalham comigo extremamente qualificadas no setor, que, assim, são referências, eu falo de... né, para decoração, para ambientação, para bom gosto. Isso exige investimento nas pessoas, exige investimento das pessoas para com o trabalho. Então, o objetivo principal, quando a gente veio pautado nesse mercado de alto padrão, no mercado de luxo, eu falo, justamente entregar uma experiência diferente para o cliente e, assim... Isso tá meio clichê também, né? Todo mundo fala, uma experiência, vou gerar... mas eu acho que a experiência, a gente tem que cuidar, porque, assim, não são só coisas mirabolantes, não são... né? Eu acho que o Brasil já tá numa situação assim, se você fizer o básico bem feito...
a gente já tá se diferenciando quase, porque assim, hoje é muito complexo, todo mundo fala assim, né? Ah, eu tô gerando uma experiência, aí você vai lá, a pessoa te atende mal, a pessoa te entrega um produto que não dura, ela deixa um negócio na sua casa quebrado, Então, assim, gente, tem horas que eu falo muito isso pra equipe, eu falo, olha, o cliente está entrando aqui, talvez seja a primeira e a única vez que ele entre. Então, né, ele tem que ser muito bem atendido. Eu falo, ele tem que... tudo que ele... Realmente, assim, a percepção talvez seja o único contato com a marca. Mas, assim, façam o básico bem feito. Tem coisa que não é só o chazinho diferente, né, o banquete que você vai montar para o cliente. Não é isso. É do bom dia na porta, a qualidade do produto que você entrega, o retorno que você dá para o cliente. Porque hoje é muito fácil o cliente comprar na internet. Né? Eu falo assim, isso é um mercado hoje extremamente comum e a gente vê muito. E tem horas, eu falo, a gente como empreendedor se chateia, mas eu entendo, eu falo assim, quando eu não estava no mercado do comércio, eu não tinha essa noção. Às vezes entrava lá, Mercado Livre, pede tal coisa, pede isso, pede aquilo. Hoje que a gente está no mercado, você vê que é diferente. Você fala assim, gente, a gente quer tanto da cidade, a gente quer que a cidade cresça, a gente quer que tenha as melhores opções de restaurante, de teatro daqui a pouco, as melhores escolas, as melhores, né, as melhores lojas, só que daí na hora de comprar o cliente compra fora. E o que acontece? As lojas vivem de vendas. As pessoas, né, eu falo, então isso acaba acontecendo o quê? O mercado não se desenvolve. Cada vez mais você como empreendedor se fala, não vou trazer isso, porque o cliente vai querer comprar na internet. Então eu falo assim, eu entendo que às vezes o cliente olha só o preço, mas é muito mais do que isso. Quantas vezes a gente está cansado de receber clientes que chegam lá assim, comprei 2 poltronas para o meu consultório. Nossa, mas veio um trem feio, veio não sei o que, agora eu preciso de mais 2. Nananana. Então, essa experiência, isso também pode sair caro, né? Então, o nosso mercado, que é um mercado mais físico, de levar a peça, a gente trabalha com condicional hoje, então, assim, vou lá, monto sua casa, eu pego a minha equipe, eles vão lá, sobe escada, sobe elevador, sobe o que quiser, põe espaço, põe o tapete, põe o sofá, põe para você ver como isso entrega. Eu falo, às vezes você paga um pouco mais caro, né? Tem uma série de coisas embutidas que eu falo, a vida do empreendedor, o custo fixo de uma loja é um negócio absurdo que você tem. Então, mas assim, isso também é uma compra certeira. Você está vendo o produto, você está experimentando, isso está te dando uma oportunidade. Então, eu sempre falo assim, é muito esse mercado físico que a gente tem hoje, eu falo, você tem que ser diferente, porque se você entregar só o produto, desculpa, o cliente vai comprar em qualquer lugar, porque o produto talvez, né, não está entregando nada mais para ele. Então é um cuidado muito grande. Eu acho que essa palavra, né, você tem que ser diferente, eu tinha acabado de anotar aqui, a estratégia da diferenciação, né, é de não oferecer só que entregou, a pessoa veio comprar uma mesa. Tá, essa é a desculpa, assim, essa é o que levou realmente a pessoa a ir inicialmente para sua loja. Mas ali dentro, você pode mostrar para ela com uma assessoria, né, que eu acho que é o que vocês dão, uma assessoria praticamente exclusiva para a pessoa de decoração. Então vou falar, pera lá, mas só a mesa aqui não vai conversar com a sua sala, né? Então a gente precisa, pensa nisso aqui, pensa naquilo. Então, justamente um atendimento muito diferenciado, né? E essa possibilidade de levar o produto para dentro da loja do cliente, o cliente visualizar, isso aí a internet nunca vai poder fazer, né? E eu tenho esse problema com a internet, assim, de comprar sapato. Sapato é um negócio absurdo, assim. Você tem que colocar no pé, você tem que sentir, né? Então, assim, a loja física, ela realmente vai ter o seu lugar sempre, porque o que vocês entregam ali realmente não é só o visual, né? Sim, o produto em si. Não é só uma entrega física de uma peça, né? Tem toda a assessoria, todo o trabalho, todo o atendimento e a possibilidade de você ainda visualizar o negócio dentro da sua casa, né? Que é totalmente diferente. E é o que faz a diferença. Essa semana ainda a gente estava atendendo uma arquiteta e ela estava falando, ela falou, olha,
lembra, faz 8 anos que eu fiz uma clínica aqui em Sinop. Ela falou, cara, eu entro lá todo dia, tá tudo impecável, as peças tão bonitas. Ela falou, depois disso eu já fiz não sei quantas clínicas, tem clínica que já tá trocando a 3ª vez a poltrona, o sofá. Então, assim, um produto de qualidade, uma peça bem investida, uma assessoria bem feita, isso faz a diferença. Às vezes a pessoa só olha, né, isso é só X reais versus X reais, mas espera aí, nós estamos comparando as mesmas coisas? É a mesma qualidade? Porque, não, é tudo parecido. Gente, eu vou em feira de cadeira, tem cadeira que vende de 100 reais, a cadeira que me vende a 4, 5 mil reais de custo. É tudo cadeira? É tudo cadeira. Agora, assim, uma espuma é assim, um é sem espuma, um é 4 pés, você sentou, você fez isso aqui, vai estragar. A outra tem 3, 4 tipos de travamento, tem parafuso, tem não sei o que. Então, é muito importante, eu falo, né, a gente vê o contexto como um todo. E, Viane, e o por trás disso tudo, né? Porque a gente passa na Infinity, a gente vê a fachada, a gente vê aqueles produtos maravilhosos, a gente vê na rede social, né? A gente vê na casa dos clientes que a gente vai, que a gente conhece, que você fala, cara, lindíssimo e tal. Por trás disso, é uma operação que, assim, agora olhando pro backstage, ali tem um canto lateral onde chegam os caminhões e desce móvel, e sobe móvel, e vai montar na casa do cliente. Quantas pessoas tem hoje trabalhando para a Infinity? Como é que funciona isso? Como é que é a operação desse negócio ali, digamos, da porta para dentro, né? Ali, do showroom para trás, na verdade, né? Certo. Eu tenho uma equipe enxuta, confesso que eu falo assim, né? Eu tô full time no negócio, então hoje das 7 às 18 eu tô na loja. Então eu sempre falo, eu vivo aquilo e eu gerencio, eu não tenho gerente, então eu sou a pessoa que faço a parte da gestão do negócio ali. E então minha equipe é uma equipe enxuta, mas assim, a gente tem todo um processo hoje de parte de vendas, de parte administrativa e de parte logística. Na verdade, o negócio se desenvolve muito nessas 3 pontas, né? Então a parte comercial hoje eu tenho os consultores de vendas exclusivos. Hoje eu também estou com uma operação da Natuzzi, que é uma marca de sofás italianos, então também é um outro negócio que eu abri recentemente dentro da Infinity, que também tem uma pessoa exclusiva. Tem a parte administrativa financeira, que ali fica toda a parte, né, de contas a pagar, recebimentos e tal, e a parte de logística ali, que envolve desde a parte de captação hoje de, né, recebimento, de transportes. Hoje eu falo, um problema absurdo, a parte de transportes é um gargalo no Brasil, que a gente recebe de produtos. Eu falo, você tem que ter muito cuidado. Então, tudo, 100% das peças são abertas na hora, conferidas na hora. Se isso chegar variado, automaticamente a gente já embrulha, isso volta para a fábrica, né? Então, eu falo, a gente tem muito cuidado hoje. Quando eu peço prazo com o cliente, eu sempre tenho uma margem. Às vezes o cara fala, você não me entrega um pouco antes? Eu falo, eu posso te entregar, mas o meu compromisso com você é esse, porque eu não quero atrasar. Porque às vezes chega uma peça variada, eu tenho que mandar essa peça lá para Minas Gerais de novo, tem que fazer outra peça, eu tenho que devolver isso, eles me mandam uma peça nova. Então isso é extremamente delicado. Então quando você trabalha com alto padrão, não tem, eu vou dar um retoque aqui, eu vou levar ali na esquina que o cara vai arrumar. Não, eu falo, eu tenho que devolver a peça, eles me mandam uma peça nova de volta, eu trabalho desse jeito. Então isso tem um custo, né? Então, essa parte de transporte hoje exige muito, que você tem que ir 100% do que chega. A gente recebe mercadoria todo dia, tem que ser aberto, conferido. Tem um problema, embala, manda de volta. Aí, assim, todo o processo de condicional, diariamente, vai fazer um condicional. Chegou lá, você passa 50 produtos de decoração, porque às vezes a pessoa vai escolher 10, mas você tem que levar um monte para pôr no local, para o cliente ver, para sentir. Passa tudo isso, né? Tudo bipado, conferido, embalado, né? Leva para o local. Lá o consultor monta tudo. As peças grandes, aí tem a equipe de transporte e de logística. Então, eu tenho uma pessoa de conferência, recebimento. Então, a gente sempre faz, né, toda a conferência antes de levar o produto para casa do cliente, chega na casa do cliente, confere, porque são várias etapas, isso exige muito cuidado, são peças, né, eu falo, às vezes é uma laca, uma coisa que é uma peça mais sensível, você tem que tomar um cuidado, que se você bater, você perde uma peça inteira, já, né, e é muito comum, acontece, a gente tem, comum assim, né, já aconteceu, vai subir 8 escadas de um prédio,
quebrou o tampo do vidro subindo escada. Cara, você precisa trazer outra. Então, os erros, e aí não são erros, eu falo, né, então alguns imprevistos vão ter como todo negócio, né, e a gente tem que estar preparado realmente, eu falo, para entregar o melhor serviço de qualidade sem o cliente, falo que para o cliente o problema não pode chegar, ele veio, comprou uma peça, pagou por aquilo e pagou pela experiência, agora... Eu não vou ligar para o cliente, olha, veja bem, então eu tenho que ter outra peça, eu tenho que ter estoque, eu tenho que, né, e isso envolve muito, é um negócio com estoque altíssimo hoje, eu falo assim, você precisa ter opções, você precisa ter, né, para poder, primeiro para o cliente experimentar, mas ao mesmo tempo é totalmente personalizado, porque você vai lá, eu tenho 50 sofás expostos, talvez você não goste de nenhum, ou talvez você goste, mas você queira trocar a cor do tecido, tá tudo bem, a gente vai pedir pela fábrica, da cor do tecido que você quer, a cor do pezinho que você quer, então realmente tem uma personalização de tudo isso para que saia de acordo com o seu projeto, com a sua casa, com o seu gosto, né? É uma operação extremamente complexa, né? Ela é exigente. E assim, é justamente por isso que nunca a pessoa vai entrar na internet, ver um catálogo e achar que vai ter a mesma experiência com aquilo, né? Pedir simplesmente lá em casa. Viviane, a gente está encaminhando para o final, tá? Eu, por mim, ficaria conversando horas, eu queria entender um pouco mais da Viviane, produtora rural e tudo mais, né? Mas assim, eu acho que também já está um bom conteúdo, a gente pode marcar um outro papo. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Mas eu queria deixar uma mensagem aí de tudo que a gente falou, desafios, as oportunidades e tal. A gente já tem muito insight aqui para quem está querendo empreender, né? Mas assim, uma mensagem final para quem está nessa dúvida de decidir empreender ou não, ou se eu estou no negócio certo, não tô ali lidando com os meus problemas como empresário, né? Então assim, uma mensagem final que você poderia deixar aí para os nossos telespectadores aí. Murilo, eu sempre levo muito para o meu negócio, eu falo, e já falei um pouco aqui durante o podcast, assim, essa questão do planejamento. Para mim, tudo precisa ter planejamento. Existe as intempéries no caminho, sim, mas assim, a gente precisa se planejar, precisa ter metas claras. Então, assim, independente do que você for fazer, lá o pessoal na loja me chama assim, você tudo tem que pôr no Excel. Eu falo, eu tenho que pôr no Excel. Realmente, eu sou uma pessoa extremamente de exatas. Mas, assim, chega fim do ano, eu sento lá, eu faço meu plano de ação da loja, um plano de ação de 50 slides. Você faz para quem? Para mim. É só para mim. Mas eu faço tudo, eu analiso o ticket de cliente, eu analiso o negócio da compra, eu analiso os especificadores, eu analiso os produtos que vendem mais, eu analiso a rentabilidade. Então eu falo assim, eu acho que essa parte do planejamento, ela é muito importante para todo o negócio. A gente precisa sentar, ter um plano de ação concreto ali do que você quer para o ano, onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, porque empreender não é emocional, ele é extremamente racional. Eu falo assim, não aceita brincadeira, o mercado, as margens hoje são cada vez mais, mais apertadas, hoje é cada vez mais complexo você formar uma equipe, gestão de pessoas, a gente nem chegou a entrar nesse assunto, mas eu falo assim, hoje para mim é um dos maiores desafios do empreendedor, ter pessoas preparadas, comprometidas, qualificadas. Então eu falo assim, é muito importante, eu acho que assim, você ter isso muito claro do seu negócio. Então, qualquer negócio nunca vá para o emocional. Sente, mapeie, coloque isso no papel, troque informações com quem tem mais conhecimento. Às vezes eu chamo algumas amigas empresárias de fora, falo, gente, eu quero te apresentar umas coisas do meu negócio, me dá a sua visão, né? Hoje eu também contratei uma consultoria para ter um olhar de fora do negócio. Mas assim, para quem está fazendo os primeiros passos, eu sempre falo, porque você pega hoje, acho que 60% das empresas no Brasil fecham nos primeiros 5 anos. Né? O que é isso? 20% das empresas fecham no primeiro ano. Ninguém abre um negócio para fechar. Mas às vezes no ímpeto da emoção a gente não faz um planejamento. Cara, a empresa ela tem que abrir, ela tem que ter um
ela tem que ter um caixa financeiro de suporte, ela tem que ter, né? Porque às vezes a gente faz a conta só para abrir o negócio, e não é assim. Então, assim, para mim, assim, o planejamento estratégico e financeiro muito claro, as metas muito claras, onde é que eu tô, onde é que eu quero chegar, né? Eu falo, eu levo isso igual multinacional na minha empresa. Minha equipe tem meta, a gente discute reunião semanal, é meta de número, é meta de produto, é meta... E assim, o sucesso hoje, a minha empresa quintuplicou nos últimos 5 anos. Por quê? Porque eu sei onde é que a gente quer chegar. A gente está ali buscando e eu tenho um número, o meu consultor sabe o número dele do mês, ele sabe o número dele do trimestre, ele vai buscar o número do ano. Porque é aquela coisa, quem não tem meta, qualquer lugar que você chega tá bom, né? Então, eu levo muito essa parte, para mim, eu acho que é muito importante, né? Eu falo, temos aí uma equipe, muita gente jovem vindo, eu acho que, né, busquem, vão atrás de conhecimento, porque o mercado é para os bons, mas bons estão cada vez mais difíceis. É cada vez mais difícil você achar uma pessoa, né, eu falo assim, capacitada. Então, se capacite, dê o seu melhor para tudo, porque com certeza você vai se diferenciar. Eu falo, né, hoje o diferencial depende só da gente. Eu acho que você não pode terceirizar nada. Temos uma série de problemas de governo, uma série de outras coisas que não cabe, mas eu falo assim, o que depende de você, cara, você tem que pôr a mão. E para isso, né, eu falo como empreendedor, se capacite, se planeje, realmente tenha metas e objetivos claros, porque fica mais fácil. E a gente vai, às vezes, no dia a dia do negócio, né? A gente vai levando um dia após o outro, tá tão envolvido ali na operação e não para fazer isso aí, justamente, né? De fazer em uma vez no ano que seja, né? De você parar para olhar números, né? Para onde que a gente está indo, onde a gente quer chegar. E é difícil realmente. No dia a dia, muitas vezes, você tem uma bagagem muito grande, né? Vivenciava isso diariamente numa multinacional e sabe o que precisa ser olhado. Né? Mas para o empreendedor, muitas vezes que não está habituado ou que veio de uma origem diferente da sua, não veio de uma carreira profissional assim, né? Mas é isso, é parar assim, onde que eu quero chegar? Tô indo pro caminho certo, parar para olhar de fora, né? Ouvir a opinião de outras pessoas, realmente faz todo sentido. E aí nessa parte da profissionalização, né? Porque eu vejo que, resumindo um pouco do que você falou agora no final, é profissionalismo, né? Assim, o que esperar do funcionário é profissionalismo, entender que aqui você vai ter metas para cumprir, tem uma postura que a gente vai exigir de você, tem uma dedicação que a gente vai exigir de você. Mas eu vejo também, eu já falei aqui algumas vezes, que parece que está ficando mais fácil. Não sei se você está percebendo isso. O nível tá tão baixo, assim, no geral, do profissional, do mercado hoje. O jovem, não sei o que está acontecendo, não está tão afim, não fica muito tempo num lugar, dá 3 meses já sai, ou você falou um pouquinho mais firme com a pessoa, né, para chamar uma atenção, para mostrar um caminho, a pessoa já não aparece no outro dia, não cumpre aviso, não existe mais aviso prévio, as pessoas falam assim, não vou amanhã. Uma falta de comprometimento. Uma falta de comprometimento. Então assim, mas para quem quer ser bom, parece que o caminho está se abrindo, tá mais fácil, faz o básico, cumpre seu horário, puta. Ponto, né? Exatamente, cara, né? Eu tô fazendo pré-seleção de currículos lá. Veio pra entrevista, gente, ponto. Não, você já olha assim, né? Pô, a primeira coisa você já pede lá, carteira, tem que ter carteira, porque é uma função que vai precisar pegar, fazer isso, tá. Tem isso. Eu sou uma pessoa ainda bem tradicional. Eu olho lá tempo de currículo. Pra mim, profissional que vem lá 3 meses num serviço, 6 meses no outro, 5 meses no outro, eu só ponho o currículo de lado. Pode ser excelente, eu não entrevisto, desculpa. Porque assim, a pessoa tem que ter persistência, não existe serviço fácil, né? Com 6 meses você não deu o seu melhor ainda, desculpa, né? Então eu falo assim, pra mim isso mata um currículo, esse negócio de 6 meses, 5 meses, não sei o que. Pra mim, cara, a pessoa tem que... Tentei, não deu certo, é possível não dar certo em serviços, mas assim, né, eu tentei 1 ano e meio, tentei 2 anos, Então, eu acho que o jovem está muito imediatista, é importante ter essa cautela, essa calma, porque, né, as coisas não são da noite para o dia, é difícil para todo mundo, é desafiador, algumas pessoas
tem mais ferramentas que a outras, mais acesso, talvez tenha. Mas assim, se você fizer o básico bem feito, hoje você se destaca, cara. É igual você falou, é exatamente isso. Não tá difícil. Se o cara for bom, ele já tá ali, ó. Então, né, e se ele aí se profissionalizar mais, ele voa. Então, tem lugar para isso no mercado, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto. Eu falo, eu não falei, mas assim, a parte pessoal, eu acho que também é muito importante o equilíbrio de vida, a gente trazer muito isso. Eu e o Adriano conversamos muito, a gente tem os negócios, algumas coisas juntos, algumas coisas separados, se apoia muito, conversa muito, muito respeito. Então, esse lado pessoal, eu falo, também te ajuda você estar mais leve no profissional, nas coisas que acontecem. Então, tudo na vida eu acho que é equilíbrio, né? Eu acho que de nada adianta a gente remar muito de um lado e esquecer do outro. Então, é equilibrando mesmo, é jogo de pratos e acima de tudo, eu falo, o meu lema como loja, como hoje está lá nos valores do meu negócio, e é o que eu sempre falo para minha equipe: faça para os outros o que você queira que faça para você. A vida é muito do, né, o que se faz aqui se paga aqui. Eu tenho brincado que Deus até tem sido bem ligeiro ultimamente, porque antes, às vezes você via as pessoas fazendo as coisas e não voltava. Hoje eu falo assim, né? Então, tudo que a gente faz e pensando num bem maior, não usa as costas do coleguinha como escada. Isso eu acho que faz para os outros o que realmente você gostaria. Tratem as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso para tudo, né? Para a vida pessoal, profissional. Eu acho que eu levo isso como um lema de vida, de verdade. Eu acho que, assim, o que vai e volta é um mundo de energia aí. Então, assim, a gente emana o que a gente recebe o que a gente emana. Muito, muito forte. Ótimo. E com essa mensagem a gente termina esse papo, termina esse podcast. Viviane, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer ter você aqui. Conteúdo riquíssimo. A gente vai ter a oportunidade de conversar de novo, eu tenho certeza. Porque tem muita coisa ainda que a gente poderia explorar e aprofundar, né? Mas muito obrigado por ter vindo. Deixo já um abraço aqui pro Adriano, pra Rafa, pro Guilherme. Obrigada. Obrigada, Murilo. Obrigada pela oportunidade. Falo, né, não é minha área eu falar, mas assim, espero que a gente tenha deixado alguma contribuição aí. E falo isso, sucesso para todo mundo que está nesse mundo do empreendedorismo. Obrigado, Marcelo, e até a próxima. Não esquece de deixar aí o seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos, que eu tenho certeza que o conteúdo está riquíssimo para quem já empreende, tanto para quem quer empreender. Um abraço e até a próxima.